Se você quer aprender a argumentar melhor, você precisa ser capaz de distinguir entre bons e maus argumentos. E para fazer isso, você precisa ser capaz de identificar quais propriedades um argumento tem de ter para que ele seja bom. Esse é o tema do vídeo de hoje. Quer saber mais sobre isso? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês, adivinhem, sobre filosofia. Vamos relembrar que um argumento é um conjunto de afirmações que são apresentadas com o objetivo de persuadir alguém. Nós pretendemos que uma delas, a conclusão, seja sustentada, apoiada ou justificada pelas outras, que são chamadas de premissas. Nosso objetivo nesse curso aqui de pensamento crítico é aprender a identificar bons e maus argumentos e aprender a avaliar quando cada tipo de argumento é bom e quando não é bom. E, de fato, existem muitos tipos de argumentos diferentes. Argumentos de autoridade, argumento por exemplos e por aí vai. São muitos tipos diferentes e cada tipo específico envolve critérios específicos para determinar quando eles são bons e quando eles são maus. Apesar disso, há 3 propriedades gerais que todo argumento bom tem de ter. Ao longo desse curso aqui, eu vou falar de vários tipos específicos de argumentos e vou apresentar os critérios particulares que cada um envolve para a sua avaliação. Mas no vídeo de hoje, eu vou apresentar essas 3 propriedades gerais que todo argumento, para ser bom, tem de ter. Então vamos começar aqui com uma lista dessas propriedades e depois eu vou explicar uma por uma delas. Para que um argumento seja bom, ele tem que satisfazer pelo menos 3 condições. Condição 1. As premissas devem ser plausíveis. Deve haver boas razões para acreditarmos que são verdadeiras. Condição 2. A verdade das premissas deve conduzir à verdade da conclusão. E condição 3. As premissas devem ser mais plausíveis do que a conclusão. O primeiro passo que você deve dar para aprender a identificar bons e maus argumentos, para aprender a avaliar argumentos, é entender essas 3 condições. Vamos começar então pela primeira delas. A condição 1 afirma que as premissas de um argumento têm que ser plausíveis. O argumento só é bom quando as premissas dele são plausíveis. É bem simples entender essa condição, talvez ela seja a mais fácil de todas as 3. Ora, o objetivo de um argumento, o que você quer quando você apresenta um argumento, é convencer a pessoa de que uma determinada conclusão é verdadeira. E não apenas isso, você quer convencê-la de que a conclusão é verdadeira porque as premissas são. Quando você apresenta um argumento, você quer levar a pessoa a uma determinada conclusão porque ela aceita as suas premissas. Se as suas premissas não forem plausíveis, se a pessoa puder, já desde o princípio, rejeitar as suas premissas, então o seu objetivo vai falhar, todo o ponto da argumentação vai cair por terra. A gente pode ilustrar isso com um exemplo. Vamos considerar agora alguns exemplos de argumentos que não satisfazem essa condição. Considere aí o argumento que vai aparecer na tela de vocês. Premissa. Há consenso significativo entre os físicos de que a Terra é plana. Conclusão. A Terra é plana. Imagina que alguém tente te dar esse argumento. A pessoa chega e diz para você: olha, cara, eu acho que a Terra é plana porque há consenso significativo entre os físicos de que a Terra é plana. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Eu tenho plena convicção de que a primeira coisa que você vai fazer é rejeitar a premissa dessa pessoa. Você vai dizer assim: olha, é simplesmente implausível que haja consenso significativo entre físicos acerca de que a Terra é plana. Na verdade, há boas razões para acreditar que o consenso vai na direção oposta, que haja um consenso significativo entre os físicos de que a Terra não é plana. A premissa do argumento, portanto, é totalmente implausível. E isso vai te permitir, já de princípio, rejeitar o argumento. Considera outro exemplo. Todas as pessoas amam a filosofia. Maria é uma pessoa. Portanto, Maria ama a filosofia. Imagina que você está conversando comigo
e eu diga para você que Maria ama filosofia. E você não concorda muito não, você diz, olha, Maria não é o tipo de pessoa que gostaria de filosofia, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Então eu tento te convencer de que Maria gosta de filosofia, dando esse argumento que vocês acabaram de ver aí. Novamente, qual é a primeira coisa que você vai fazer? A resposta é rejeitar a primeira premissa. A segunda premissa é plausível, Maria é uma pessoa, mas a primeira premissa é altamente implausível. Não há boas razões para aceitar que todas as pessoas amam filosofia. Você deve conhecer pessoas que não amam filosofia, com certeza conhece pessoas que não amam filosofia. Aliás, se todas as pessoas amassem filosofia, quando a gente dá a notícia para os nossos pais que a gente vai fazer filosofia, eles ficariam felizes, né? Não é bem isso que ocorre, né? Enfim, então você rejeita a premissa de que todas as pessoas amam filosofia já de princípio. O argumento vai falhar, o argumento não vai ser bom, porque uma das premissas dele já é altamente implausível. Para que um argumento seja bom, cada premissa dele, todas as premissas dele, têm que ser plausíveis. Isso é, tem de haver boas razões para aceitar que elas são verdadeiras. Isso é importante notar aqui, que uma única premissa implausível contamina o argumento todo. É o que aconteceu no argumento anterior. Uma das premissas era bastante plausível, que Maria é uma pessoa. Mas a outra premissa, que todas as pessoas amam filosofia, era altamente implausível. E essa única premissa implausível já nos permitiu rejeitar o meu argumento, aí já te permitiria rejeitar o meu argumento. Então, o primeiro cuidado que você deve ter ao argumentar e também ao avaliar, né, um argumento de alguém é checar se as premissas são plausíveis. Se as premissas não forem plausíveis, o argumento é ruim. Essa aí é talvez a condição mais óbvia de todas as três. A gente já pode passar para a nossa segunda condição, que é provavelmente a mais complicada. Nossa segunda condição diz que as premissas de um argumento devem conduzir à conclusão. E mais especificamente, a verdade das premissas deve conduzir à verdade da conclusão. Para começar a notar por que isso é importante, repara que para um argumento ser bom, não basta que as premissas sejam todas verdadeiras. É facílimo pensar num exemplo de argumento que é ruim e, no entanto, tem premissas verdadeiras. Imagina que eu te dou o seguinte argumento. 2 mais 2 é igual a 4, logo eu sou um filósofo. Repara, a premissa desse argumento é verdadeira. 2 mais 2 é realmente igual a 4 e é, de fato, muito plausível. E a conclusão também é verdadeira, eu sou um filósofo. Só tem um pequeno problema. A verdade da premissa não te conduz à verdade da conclusão. Na verdade, essas são só duas afirmações totalmente aleatórias. Que eu estou juntando que 2 mais 2 é igual a 4 e que eu sou um filósofo. Eu estou juntando duas afirmações que não têm qualquer conexão entre si, que não têm qualquer relação entre si. Você pode até acreditar que eu sou um filósofo, mas você não vai fazer isso em virtude de aceitar que 2 mais 2 é igual a 4. Para que um argumento seja bom, tem também de ser o caso que a verdade das premissas te conduza à verdade da conclusão. Não pode ser só duas afirmações aleatórias. Considera outro exemplo. O crime X foi muito cruel. Logo, fulano é culpado de X. Esse argumento aí é muito comum em filmes de julgamentos, né? Onde está lá o réu e o promotor tenta convencer o júri de que o réu é culpado, contando quão cruel foi o crime. Então o promotor vai lá e narra detalhadamente quão cruel foi o crime, depois aponta para o réu e diz, portanto ele é culpado. Apesar de ser muito comum nesses filmes, talvez até em julgamentos reais, o argumento é muito ruim. E ele é muito ruim porque a verdade das premissas dele, da única premissa nesse caso, não conduz à verdade da conclusão. Mesmo que seja verdadeiro que o crime X foi muito cruel, isso não indica que é verdadeiro que fulano é culpado por um crime. Ora, se esse fosse o caso, eu poderia mostrar que qualquer pessoa é culpada de qualquer crime cruel. Basta eu narrar agora aqui um crime cruel, narrar e dizer o quão cruel ele foi, e depois eu digo, você foi culpado, portanto. Você vai dizer, não, Sergi, qual é? Pode até ser verdade que o crime X é cruel, mas daí não se segue ou não é tornado mais provável que eu seja o culpado. Não há conexão nenhuma entre a verdade da afirmação de que o crime foi cruel e a verdade da afirmação de que um determinado sujeito é culpado pelo crime. Essas duas afirmações são totalmente desconectadas. Considera outro exemplo.
Filosofia é importante, logo deve ser disciplina obrigatória no ensino médio. Há algum tempo atrás, teve uma discussão aí sobre se filosofia devia ou não ser considerada disciplina obrigatória no ensino médio. E muitos dos meus colegas filósofos tentaram argumentar a favor de que sim, dessa forma aí. Eles diziam assim, olha, filosofia deve ser disciplina obrigatória no ensino médio, essa era a conclusão deles, por quê? E aí vem a premissa, porque filosofia é importante. O problema desse argumento é que mesmo que você aceite a verdade da premissa, e foi isso que eu disse para os meus colegas filósofos, isso não indica a verdade da conclusão. É verdade que filosofia é importante? Bom, eu acho que é mesmo verdade que filosofia é importante. Mas isso não indica que a conclusão seja verdadeira, que ela deva ser obrigatória no ensino médio. Se fosse assim, então a gente poderia concluir que várias coisas devem ser obrigatórias no ensino médio. Porque olha só, o direito também é importante. Então, daí a gente pode concluir que direito deve ser obrigatório no ensino médio, a culinária é importante, então daí a gente deve concluir que culinária deve ser obrigatória no ensino médio. Psicologia é importante, então daí a gente deve concluir que psicologia deve ser obrigatória no ensino médio. O argumento é ruim porque a verdade da premissa dele, filosofia é importante, não conduz à verdade da conclusão. Isso não significa, ao rejeitar esse argumento, que eu estou rejeitando que filosofia deve ser obrigatória. Significa apenas que você precisa de outros argumentos para mostrar isso. Esse argumento não é bom. E, de fato, a gente está cercado de argumentos desse tipo. Cara, em política é muito comum fazer junção de frases, de afirmações totalmente aleatórias e colocar como se fosse um argumento. Você quer ver um tipo de junção desse que você já viu frequentemente na sua vida? Esse argumento aqui, ó. A família é muito importante, portanto o casamento homoafetivo deve ser proibido. Como todo mundo aceita que a família é muito importante? Quase todo mundo, deve ter gente que rejeita, mas quase todo mundo aceita que a família é muito importante. Mas da plausibilidade, da verdade dessa premissa de que a família é muito importante, nada se segue acerca de se a família, casamento homoafetivo deve ou não ser proibido. Essas são duas afirmações totalmente aleatórias que são colocadas como se fosse um argumento. A verdade da premissa, a família é muito importante, não conduz de modo algum à verdade da conclusão. Políticos são especialistas em juntar afirmações aleatórias e tentar usá-las como se fosse um argumento. Se você não ficar atento, você cai na conversa fiada de políticos. Sempre se pergunte, então, ao se deparar com um argumento, não apenas se as premissas são plausíveis, a condição 1, mas também se a verdade das premissas te conduz à verdade da conclusão, que é a condição 2. Mas o que exatamente significa a verdade das premissas conduzir à verdade da conclusão? Quando é que a verdade das premissas de um argumento conduz à verdade da conclusão dele? O que ocorre aí? Isso é o ponto, talvez, mais difícil das três condições que eu vou dar aqui, por isso que eu falei que essa segunda condição é mais complicada. De fato, para explicar ela em detalhe, eu precisaria de um vídeo só para ela e é isso que eu vou fazer. Meu próximo vídeo para esse curso de pensamento crítico vai ser explicando especificamente esse ponto. O que eu vou fazer hoje, aí eu vou dar uma explicação detalhada. O que eu vou fazer hoje é só tentar indicar o que ocorre aí. Só indicar. Se você não compreender muito bem, não tem problema, veja o próximo vídeo do curso, onde vai ter explicação lá detalhadinha, bonitinha e etc. Para começo de conversa, então, a gente pode dizer que a verdade de uma premissa, que a verdade das premissas, conduz à verdade da conclusão quando o argumento é válido ou forte. Agora a gente tem que entender, isso é o que eu vou fazer só brevemente aqui, mais detalhadamente no próximo vídeo, a gente tem de entender o que é validade e força, quando o argumento é válido e quando o argumento é forte. Já de forma direta aqui, a gente pode dizer o seguinte: quando um argumento é válido quando a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. E um argumento é forte quando a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão, mas, pelo menos, torna a verdade da conclusão mais provável ou muito mais provável. Vamos pensar em exemplos para ilustrar esse ponto aqui. Considera esse primeiro argumento. Ou minha carteira está em casa ou está no carro. Minha carteira não está no carro.
logo minha carteira está em casa. Esse é um argumento válido, porque a verdade das premissas dele garante a verdade da conclusão. Como é que a gente descobre isso? Faça o seguinte exercício. Imagina todas as circunstâncias possíveis nas quais as duas premissas dele são verdadeiras. Todas as circunstâncias nas quais todas as premissas desse argumento são verdadeiras. Imaginou? Pensa aí. Agora, se pergunte o seguinte: em alguma dessas circunstâncias a conclusão é falsa? A sua resposta, após pensar muito sobre isso, vai ser não. É impossível todas as premissas desse argumento serem verdadeiras e, no entanto, a conclusão ser falsa. Se as premissas desse argumento forem verdadeiras, se for verdade que ou minha carteira está em casa ou está no carro, e se for verdade que ela não está no carro, então a conclusão vai ser verdadeira também. Vai ser verdade que a minha carteira está em casa. E ponto final. Ponto. Acabou. Fim de papo. Não tem mais o que discutir. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira e ponto final. Esse argumento exibe o tipo mais forte de conexão que pode haver, que pode existir entre as premissas e a conclusão de um argumento. A verdade das premissas garante a verdade da conclusão. É claro que esse tipo de conexão muito forte nem sempre é possível, nem sempre ocorre. E o fato de um argumento falhar em tela não significa que o argumento vai ser ruim. Se o argumento não tem ela, então o argumento falha em ser válido. Argumentos que exibem essa conexão são os argumentos válidos. Mas há argumentos que não exibem essa conexão e são bons, que são os argumentos fortes. Vamos ver um exemplo aqui. Premissa: há amplo consenso entre os físicos de que a Terra é redonda. Conclusão: logo a Terra é redonda. Esse argumento é inválido. Isso significa que é possível que a premissa dele seja verdadeira e, no entanto, a conclusão falsa. É fácil pensar nessa possibilidade. Imagina, por exemplo, que seja verdade que há consenso significativo entre os físicos de que a Terra é redonda. No entanto, imagina que os físicos sejam vítimas de uma grande conspiração mundial de governos ou de, sei lá, Illuminati ou de alguma coisa assim, e os governos, os Illuminati, ou seja lá quem for, estejam todos enganando os físicos, mudando os aparelhos que eles usam para tirar imagens da Terra e etc. E por isso o consenso dos físicos acerca da Terra ser redonda seja na verdade, fruto desse engodo que está sendo imposto a eles pelos governantes, os Illuminati, etc. Se isso acontecesse, a premissa desse argumento seria verdadeira e, no entanto, a conclusão poderia ser falsa. Nesse caso, por exemplo, talvez a Terra fosse plana e, no entanto, os cientistas, os físicos, estivessem em consenso acerca dela ser redonda. Outra hipótese é de que toda a tecnologia que os físicos usam para checar a forma da Terra seja, na verdade, mal fundada, ou esteja errada, ou contenha erros. E os físicos estejam sendo levados à conclusão de que a Terra é redonda, quando na verdade ela é plana, devido a esses problemas com a tecnologia. Isso tudo pode acontecer. Então pode acontecer dessa premissa do argumento ser verdadeira e, no entanto, a conclusão ser falsa. O argumento não é válido. Agora, a gente sabe que, apesar disso, esse argumento é forte. E por que ele é forte? Porque a verdade das premissas dele, da única premissa dele no caso, apesar de não garantir a verdade da conclusão, torna a verdade da conclusão bem mais provável. Para ver isso, basta lembrar lá que as únicas circunstâncias nas quais a premissa desse argumento seria verdadeira e a conclusão falsa são circunstâncias bem improváveis. São circunstâncias nas quais há uma grande conspiração mundial, são circunstâncias nas quais há erro generalizado e significativo na tecnologia empregada pelos cientistas e etc. Essas são todas circunstâncias bem improváveis, não é mesmo? Então, as únicas circunstâncias que exibem a combinação premissa verdadeira e conclusão falsa são improváveis. Disso a gente pode concluir que, apesar da verdade da premissa não garantir a verdade da conclusão, a verdade da premissa certamente aumenta muito a probabilidade, torna bem provável a verdade da conclusão. E essa é uma conexão boa o suficiente para a gente dizer
que o argumento é, nesse quesito, bem sucedido. Ele exibe uma boa conexão entre premissa e conclusão. A verdade das premissas conduz à verdade da conclusão. Resumindo, há dois modos de a verdade das premissas de um argumento conduzir à verdade da conclusão. O primeiro é quando o argumento é válido. Nesse caso, a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. E o segundo é quando o argumento é forte. Nesse caso, a verdade das premissas pelo menos torna muito mais provável a verdade da conclusão. Eu dei até agora duas condições que o argumento deve satisfazer para ser bom. E essas condições são independentes no sentido de que um argumento pode satisfazer a primeira delas e não satisfazer a segunda. Um argumento pode satisfazer a segunda e não satisfazer a primeira. Eu já dei aqui exemplos de quando um argumento satisfaz a primeira condição, mas não a segunda. Lembra lá do argumento de que 2 mais 2 é igual a 4, portanto eu sou um filósofo? A premissa desse argumento é muito plausível. 2 mais 2 é realmente igual a 4. E isso é muito plausível. Mas, então o argumento satisfaz a primeira condição de ter premissas plausíveis. Apesar disso, o argumento certamente não satisfaz a segunda condição. A premissa desse argumento, a verdade dela, não conduz à verdade da conclusão. Também é fácil pensar no argumento que satisfaz a segunda condição e não a primeira. Considera o seguinte exemplo. Todos os psicólogos são carecas. É a premissa 1, né? A premissa 2 é Sagi é um psicólogo. Conclusão, Sagi é careca. Esse argumento aí é válido. Isso é, a verdade das premissas dele garante a verdade da conclusão. Tenta aí pensar em todas as circunstâncias nas quais é simultaneamente verdadeiro que todos os psicólogos são carecas e que Sagi é um psicólogo. Se essas duas premissas forem verdadeiras, então a conclusão também é, e ponto final, rapaz, ponto final. A verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Então o argumento satisfaz a segunda condição. A verdade das premissas dele conduz à verdade da conclusão. Entretanto, ele não satisfaz a primeira condição de ter premissas plausíveis. E por que não? Porque é simplesmente implausível que todos os psicólogos são carecas. Nossa terceira e última condição é que todas as premissas de um argumento devem ser mais plausíveis do que a conclusão. Isso pode levantar dúvidas. A gente já falou, e pareceu óbvio, que as premissas de um argumento, para o argumento ser bom, as premissas dele têm que ser plausíveis. Mas por que alguém exigiria que cada premissa seja mais plausível do que a conclusão? Um argumento é como uma estrada para um objetivo. A conclusão é o objetivo ao qual você quer chegar. E as premissas são a estrada propriamente dita para aquele objetivo. Quanto mais as premissas são plausíveis em comparação à conclusão, melhor está a estrada. Mais bem pavimentada ela está, melhor é a iluminação, melhor são as plaquinhas de sinalização. Ó, se as premissas forem muito mais plausíveis do que a conclusão, ó, a estrada está supimpa. Quanto menos as premissas são plausíveis em comparação à conclusão, pior é a estrada e mais tempo você vai ficar retido no caminho. E talvez você nunca chegue ao seu objetivo porque tem muito buraco, a sua suspensão quebra, você se perde porque a sinalização não é boa e etc. Vou ilustrar o ponto contando uma história verídica aqui. Tinha um colega meu que estava convencido que tinha descoberto um argumento a favor da existência de Deus. E o argumento dele era basicamente esse aqui. O relativismo lógico é verdadeiro, portanto Deus existe. Não importa aqui o que é relativismo lógico, só importa aqui o seguinte, ele acreditava no relativismo lógico e ele acreditava que isso conduzia à verdade da conclusão de que Deus existe. O relativismo lógico, independentemente do que seja aqui, é altamente controverso e talvez a gigantesca maioria dos filósofos lógicos rejeitem. Então o que acontece? Ele tentava convencer as pessoas de que Deus existia com base nesse argumento, mas o resultado era sempre o mesmo. As pessoas ficavam eternamente discutindo o relativismo lógico e nunca chegava na conclusão, que era que Deus existia. E ele ficava muito irritado, porque ele não conseguia convencer ninguém de que o Deus existia com base nesse argumento. Nem mesmo as pessoas que já aceitavam que Deus existia, aceitavam geralmente o argumento dele.
E era sempre a mesma coisa. Toda vez que ele apresentava o argumento, gerava uma discussão de horas sobre relativismo lógico e nunca se estabelecia a conclusão. E ele achava que isso ocorria porque as pessoas eram irracionais. Ele reclamava, as pessoas são irracionais, elas não aceitam um argumento porque são resistentes à argumentação racional e etc, etc. Mas não era por isso que as pessoas não aceitavam o argumento dele. As pessoas não aceitavam o argumento dele porque o argumento dele era ruim. Porque, mesmo que o relativismo lógico for verdadeiro, o argumento dele era ruim. E por quê? Porque provavelmente a ideia de que o relativismo lógico é verdadeiro é mais implausível do que a ideia de que Deus existe. Quando ele apresentava esse argumento, as pessoas ficavam eternamente retidas na estrada, ficavam eternamente retidas na premissa de que o relativismo lógico está correto e nunca chegavam à conclusão. O argumento dele tinha uma estrada cheia de buracos, com sinalização ruim, com, sei lá, um monte de quebra-molas totalmente despropositados, enfim. A estrada que ele usava para levar ao objetivo de que Deus existe era muito ruim. Quando as premissas de um argumento são menos plausíveis do que a conclusão, as pessoas vão ficar tempo demais retidas nas premissas e não vão chegar nunca à conclusão. Vamos considerar um exemplo mais simples. O exemplo é dado no livro O Pensamento Crítico, do Walter Carnielli. Animais têm almas, portanto devemos tratar bem os animais. Qual o problema desse argumento? A premissa dele, de que animais têm almas, é muito mais implausível do que a conclusão de que devemos tratar bem os animais. Mesmo que você já aceite a conclusão, dificilmente você vai aceitar esse argumento. Por quê? A premissa dele é muito mais plausível do que a conclusão. De fato, a premissa dele é muito implausível, nem deve satisfazer a primeira condição. Mas o que vai acontecer se alguém te apresentar esse argumento? Você vai ficar um tempão discutindo a premissa e nunca vai chegar na conclusão. Pense em outro exemplo. Premissa 1. A filosofia é a disciplina mais importante que existe. Premissa 2. A disciplina mais importante que existe deve ser obrigatória nas escolas. Conclusão, a filosofia deve ser obrigatória nas escolas. Esse argumento é válido, mas ele tem um pequeno problema. Se alguém tentar te convencer que filosofia deve ser obrigatória com base nele, o que vai acontecer? Vai gerar uma discussão eterna sobre o porquê da premissa 1. A premissa 1 afirma que a filosofia é a disciplina mais importante de todas. Quais critérios você está usando para afirmar isso? Por que a filosofia é a que melhor satisfaz esses critérios? Será que não existem outros critérios? Esses são mesmo os critérios mais adequados que você deve usar para avaliar a importância das disciplinas? E por aí vai. Cara, isso vai gerar uma discussão imensa sobre a verdade da primeira premissa e nunca se vai chegar na conclusão propriamente dita. Então o problema dos argumentos que têm premissas menos plausíveis do que a conclusão é que você vai ficar retido eternamente na estrada e nunca vai chegar no objetivo. Ainda, talvez o caso que mais ilustre esse problema seja o caso dos argumentos circulares. Um argumento circular é um argumento da seguinte forma. Eu sou filósofo, portanto eu sou um filósofo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou assumindo que eu sou um filósofo para te mostrar que eu sou um filósofo. A minha premissa na verdade, já contém, na verdade, a minha conclusão. Minha premissa, nesse caso simples que eu dei, é a minha conclusão. E, portanto, é claro, minha premissa não é mais plausível do que a conclusão, porque ela é a conclusão. A única forma de eu convencer você de que a minha conclusão é verdadeira, nesse caso, é você já aceitar a minha conclusão. Então, perde-se totalmente o ponto. O ponto de argumentar era te convencer da conclusão em virtude de você aceitar as premissas. Mas, nesse caso, a única forma de você aceitar as premissas é já aceitar a conclusão. Tem alguns argumentos circulares que são muito comuns em discussões cotidianas. Esse argumentozinho aqui, que eu vou dar em forma de diálogo, foi tirado também do livro do Carnielli, Pensamento Crítico. É um exemplo desse tipo, você já deve ter se deparado com ele. Considera o seguinte diálogo. João, Deus existe. Maria, como você sabe disso? João, porque a Bíblia afirma isso e ela está correta. Maria, como você sabe que a Bíblia está correta? João, porque Deus inspirou a Bíblia. Muita gente usa esse argumento em contexto cotidiano. A pessoa primeiro defende que Deus existe com base no fato de que a Bíblia diz isso, depois defende que a Bíblia está correta com base no fato de que Deus inspirou a Bíblia. Mas esse é um bom argumento? Não. As premissas dele não são mais plausíveis do que a conclusão. E por que não? Há duas conclusões que João quer estabelecer aí. Que Deus existe e que a Bíblia está correta.
Mas para fazer isso, João assume precisamente que Deus existe e que a Bíblia está correta. João está argumentando em círculos. Ele assume precisamente aquilo que ele quer provar. A única circunstância na qual você vai ter razões para aceitar esse argumento é se você já aceita a conclusão. Então o argumento perde todo o ponto. O ponto do argumento era te levar a aceitar a conclusão porque você aceita a premissa. Mas nesse caso, você só vai aceitar a premissa se você já aceitar a conclusão. O argumento é ruim. Esses argumentos tem muitos outros argumentos circulares aí que são bastante comuns em contextos cotidianos. Às vezes a circularidade aparece disfarçada, mas está lá. Bem, isso resume as nossas 3 condições para um argumento ser bom, como eu disse aqui. A segunda condição talvez não esteja totalmente clara, mas eu vou falar especificamente sobre ela no próximo vídeo desse curso aqui. Vamos resumir as 3 condições, então, agora de forma um pouco mais precisa? Um bom argumento deve satisfazer as seguintes 3 condições. Condição 1. Todas as premissas devem ser plausíveis. Isso é, tem de haver boas razões para pensar que cada uma das premissas do argumento é verdadeira. Condição 2. O argumento deve ser válido ou forte. Isso é, a verdade das premissas do argumento deve, de fato, conduzir à verdade da conclusão do argumento. E condição 3. As premissas devem ser mais plausíveis do que a conclusão. Caso contrário, como a gente viu, você vai ficar eternamente preso na estrada e nunca vai chegar no objetivo. Isso resume o que eu tinha para dizer hoje. Fica atento aí aos próximos vídeos. Olha na descrição, eu vou indicar fontes na descrição. Dá uma checada no primeiro vídeo aqui acerca de pensamento crítico que eu fiz, onde eu explico detalhadamente o que é um argumento. E olha na descrição do vídeo que vai estar aí fontes que podem ser interessantes para você se informar mais sobre o assunto. Se gostou desse vídeo, cara, então curte. E se você é novo aqui, se inscreve. Quanto mais inscritos, mais motivação eu tenho para fazer vídeos como esse aqui. Eu faço vídeo de tudo quanto é tipo sobre filosofia. Talvez te interesse se você gosta de filosofia. Isso é tudo que eu tinha para falar hoje. Não se esqueça que vem muito mais filosofia por aí.